As Brasas, de Sándor Márai. Sinopse. Em seu castelo, na Hungria, na região dos Cárpatos, um velho general do Império Austro-Húngaro é visitado por um homem de quem foi amigo inseparável na infância e na juventude. Não se vêem desde 1899, há quase 41 anos, quando um dia o amigo desapareceu inexplicavelmente. Na véspera desse dia, quando caçavam juntos no lusco-fusco da madrugada, o general teve a impressão de que o amigo levantara a espingarda para cometer um ato irreparável. Pode ter sido verdade, pode não ter passado de alucinação. Mas algo de muito grave aconteceu. É esse enigma que agora, já no fim da vida, os dois velhos vão decifrar durante um jantar de gala no castelo de Henrik. Entre eles, move-se o fantasma de uma mulher, Cristina. Por ela, o general e o ex-amigo travarão um duelo sem espadas até o raiar do dia. O confronto, que inicia como um civilizado jogo de esgrima, com floreios e leves estocadas de parte a parte, logo se torna uma luta árdua. Os duelistas só dispõem de uma arma, as palavras. Com elas, abrirão feridas tão dolorosas como as brasas que parecem extintas na lareira. As Brasas não é só um belo romance sobre a amizade, a paixão amorosa e a honra. Também uma representação impecável da vida da aristocracia no Império Austro-Húngaro. Foi publicado na Hungria, em 1942, nos anos conturbados da Segunda Guerra, quando Sándor Márai dizia só enxergar desejos de vingança. Daí o tom suavemente nostálgico dessa provisão de fé em um mundo em que a felicidade dos relacionamentos interpessoais dependia estreitamente da inflexibilidade ética. O húngaro Sándor Márai nasceu em 1900, em Kassa, hoje Košice, na Eslováquia. Poeta, dramaturgo, correspondente em Paris do Frankfurt Sonntage, na época da República de Weimar. É autor de 46 livros, na maioria romances, que tiveram enorme sucesso na Hungria entre as duas guerras mundiais. Exilou-se em 1948. Inconformado com o regime comunista de seu país. Morou na Suíça, na Itália e na França. Em 1979, fixou-se em San Diego, nos Estados Unidos, onde se suicidou com um tiro de revólver 10 anos depois, às vésperas do fim do comunismo no leste europeu. As Brasas, sua primeira obra lançada no Brasil, permaneceu censurado na Hungria do pós-guerra até 1990. Ano que Márai foi redescoberto em seu país. Capítulo 1. De manhã, o general esteve muito tempo na adega do vinhedo. Fora até lá antes do amanhecer, junto com o vinhateiro, porque 2 barris de seu vinho haviam começado a fermentar. Quando terminou de engarrafá-lo e voltou para casa, já passava das 11 horas. Sob as colunas do pórtico revestido de pedras úmidas cobertas de mofo, o couteiro o esperava e entregou uma carta ao patrão, que acabava de chegar. "O que deseja?" perguntou o general, parando com um ar de enfado. Jogou para trás da cabeça o chapéu de palha de abas largas que até então deixava na sombra seu rosto avermelhado. Fazia anos que não abria nem lia cartas. A correspondência era aberta e selecionada por um empregado no escritório do intendente. "Quem trouxe foi um mensageiro", disse o couteiro, e ficou parado em posição de sentido. O general reconheceu a letra, pegou a carta e enfiou-a no bolso. Entrou no vestíbulo, protegendo-se do calor e calado. Entregou no couteiro a bengala e o chapéu. Remexeu no estojo dos charutos e dali tirou os óculos. Encostou-se na janela e, na semi-penumbra sobre a luz que filtrava pelas frestas das persianas entreabertas, começou a ler a carta. "Espere", ordenou, chamando o couteiro que ia se afastando para guardar a bengala e o chapéu.
Amassou a carta e a recolocou no bolso. Diga a Kallman que prepare a carruagem para 6 horas. O landau, porque vai chover. Que vista a libré de gala. Você também, disse com ênfase inesperada, como se alguma coisa o tivesse deixado furioso. E que fique tudo brilhando. Comecem imediatamente a lustrar a carruagem e os arreios. Você se ponha de libré, entendeu? E sente-se na boleia ao lado de Kallman. Entendi, excelência, respondeu o couteiro, sustentando o olhar de patrão. Para 6 horas. Vocês partirão às 6:30, disse o general, e começou a mexer os lábios em silêncio, como se estivesse fazendo cálculos. Você se apresentará no Hotel Águia Branca. Dirá apenas que fui eu que o mandei e que chegou a carruagem para o senhor capitão. Repita. O couteiro repetiu suas palavras. Nesse momento, como se quisesse acrescentar alguma coisa, o general levantou a mão e ergueu o olhar, mas depois foi para o andar de cima sem dizer nada. O couteiro, imóvel em posição de sentido, seguiu com uma expressão de espanto, esperando que a figura atarracada de ombros largos desaparecesse atrás do balaústre de pedra, na curva do patamar da escada. O general foi para o seu quarto, lavou as mãos e aproximou-se da escrivaninha alta e estreita, coberta de pano verde manchado de tinta, onde estavam enfileirados o tinteiro, a pena e vários cadernos empilhados com cuidado, milimetricamente arrumados. Desses cadernos de capa de pano encerado e quadriculado, usado pelos estudantes para seus deveres. No meio da escrivaninha havia um abajur de cúpula verde. Acendeu-o, pois o quarto estava escuro. Atrás das persianas fechadas, no jardim, sem viço e queimado pelo calor forte, o verão inflamava-se com suas últimas forças, como um incendiário que, na sua fúria alucinada, ateasse fogo a tudo antes de fugir para o fim do mundo. O general tirou a carta do bolso, alisou com cuidado a folha de papel e, sobre a luz forte, com os óculos no nariz, leu mais uma vez aquelas breves linhas bem retas, escritas com letra pontuda, cruzou as mãos nas costas e prosseguiu a leitura. Na parede havia um calendário com números enormes. 14 de agosto. O general jogou a cabeça para trás e começou a contar. 14 de agosto. 2 de julho. Calculava o tempo transcorrido entre um dia distante e o dia de hoje. 41 anos, disse enfim a meia voz. De uns tempos para cá, falava em voz alta em seu quarto, mesmo quando estava sozinho. 40 anos, disse em seguida perplexo. Enrubesceu como um jovem estudante que se sente perdido diante das dificuldades de um dever complicado, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos lacrimejantes de velho. Acima da gola do paletó cor de milho, via-se seu pescoço vermelho e inchado. 2 de julho de 1899. Foi essa a data da caçada, murmurou. E então emudeceu. Apoiou os cotovelos na escrivaninha, meditativo como um estudante que repassa as lições, e voltou a fixar os olhos na carta, naquelas poucas linhas escritas à mão. 41 anos, disse afinal com voz enrouquecida, e 43 dias. Foi esse o tempo que passou. Começou a andar de um lado para o outro, como se já tivesse serenado. O cômodo tinha o teto abobadado, com uma coluna de sustentação no meio. Antigamente ali eram 2 aposentos, um dormitório e um toucador, muitos anos antes. Agora só raciocinava em termos de décadas. Não gostava dos números exatos, como se qualquer número lhe recordasse algo que era melhor esquecer. Ele mandara derrubar a parede entre os 2 aposentos. Só ficou de pé a coluna em que se apoiavam as abóbadas. O castelo fora edificado 200 anos antes. Quem o construiu foi um fornecedor do exército que vendia aveia para a cavalaria austríaca e mais tarde obtivera o título de príncipe. A construção
datava dessa época. O general nascera ali, naquele quarto. Na época, o aposento dos fundos, o mais escuro, cujas janelas davam para o jardim e para as dependências de serviço, era o quarto de sua mãe, enquanto o outro, mais claro e arejado, era o toucador. Algumas décadas antes, quando ele se transferiu para essa ala do edifício e mandou demolir a parede divisória, os 2 quartos acabaram se tornando um espaço amplo e mal iluminado. Havia 17 passos de distância entre a porta e a cama, e 18 passos entre a parede que dava para o jardim e o terraço. Contara-os diversas vezes. Sabia com exatidão. Como um doente acostumado afinal às dimensões espaciais de seu mal, vivia naquele aposento, que parecia construído sob medida para ele. Passavam-se anos sem que fosse a outra ala do castelo, onde havia uma fileira de salões verdes, azuis e vermelhos com lustres dourados. Lá, as janelas davam para o parque, para os castanheiros da Índia que na primavera, com suas florescências rosadas e sua exuberância verde escura, debruçavam-se sob as sacadas. De fronte da ala sul do castelo, as árvores plantadas formavam pretensiosamente um semicírculo ao longo das balaustradas de pedras sustentadas por anjinhos gorduchos. Quando saía, o general ia apenas à adega do vinhedo ou ao bosque, ou então, toda manhã, mesmo no inverno, mesmo quando chovia, ao riacho das trutas. De volta ao castelo, subia para seu quarto passando pelo vestíbulo e fazia suas refeições lá em cima. Então ele voltou? Disse agora em voz alta no meio do quarto. 41 anos e 43 dias. E vacilou como se pronunciando essas palavras tivesse esgotado suas forças. Como se só agora se desse conta do tempo infinito que significavam 41 anos e 43 dias. Sentou-se na velha poltrona de couro de espaldar alto. Sobre a mesinha, ao alcance da mão, havia uma campainha de prata. Tocou-a. Mande Nini subir, disse ao mordomo, e acrescentou educadamente. Diga-lhe que lhe peço para subir. Não se mexeu. Ficou sentado assim, com a campainha de prata na mão, até Nini chegar.